Paz e graça seja com todos, em nome de Jesus Cristo. Aqui quem fala é o missionário Ildo Afonso. Mais uma mensagem para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, já deixe seu like, curta o canal, compartilhe a boa nova de Jesus Cristo. Afinal de contas, como sempre digo, a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Então vamos pregar a boa nova aí, em nome de Jesus. O tema de hoje é conflito. Vamos falar um pouco sobre o que é conflito. O conceito de conflito, de acordo com o dicionário Aulete, diz o seguinte: é oposição de ideias, sentimentos ou interesses. Ou seja, o conflito é o choque entre forças contrárias ou opinião divergentes. Onde há um grupo de pessoas, há conflito e oportunidade de mudança. Muita gente confunde, conflito com confronto. O confronto já é o combate, é ação, é se opor violentamente. É onde há a briga. O exemplo aí é confronto entre policiais e bandidos, duas torcidas diferentes, as disputas aí entre adversários e rivais. Esse é o confronto. Aí está a diferença. Vamos lá para a Bíblia, a palavra de Deus. Gálatas 2, do 11 ao 16, diz assim: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que o ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Amém, irmãos? Então aí deu, como diz aí no ditado popular, o entreveiro entre Paulo e Pedro. Que Pedro estava junto com os gentios e quando chegou outros judeus, ele se sentiu envergonhado e não queria ser visto junto com os gentios lá. Amém, irmãos? Então, outro exemplo de confronto e conflito clássico que a gente encontra na Bíblia foi quando Malco foi prender Jesus. Havia lá um conflito de interesse, Caifás com Jesus, sem falar em Judas aí, só falando de Jesus e Caifás. Então existia um conflito. E o que Pedro fez? Foi pro confronto. Puxou da espada e arrancou a orelha de Malco fora. O que Jesus fez? Pedrão, você não entendeu nada, hein? Foi lá e restaurou a orelha de Malco, mostrando, apesar do conflito, não é necessário o confronto. Então, primeira coisa que precisamos ter em mente, irmão: discordar não é pecado e nem rebeldia, como muitos tentam fazer por aí. Nós não somos proibidos de pensar, irmãos. O inverso também é verdadeiro, Tem muitos que se rebelam, acham que só estão discordando, mas, missionário, aí o senhor vai dar um nó na nossa cabeça? Não. Vamos explicar direitinho, hein? O rebelde não se sujeita a uma autoridade. O rebelde não tem obediência. Ele não reconhece o outro como superior. Normalmente o rebelde sempre busca o confronto, ele não busca conflito. Outra característica do rebelde é achar que ele é que merece estar na posição do outro.
O rebelde sempre tenta convencer outros que ele está certo, ele sempre tenta arrastar, né, outros com ele. E como vimos, Pedro e Paulo conflitaram. Cada um seguiu o seu rumo, né, um pregando para os gentios, outro pregando para os judeus, e vida que segue. Né? Nenhum dos dois se rebelaram contra a boa nova de Jesus. O rebelde que vemos na Bíblia, além de querer o lugar de Deus, convenceu 1/3, né, de que ele estava certo e derrubou todo mundo junto com ele. Né? Então, irmãos, a ideia aqui é saber que somos livres em Cristo, mas que devemos sim nos sujeitar às normas do templo, né, que frequentamos, mas com racionalidade. O culto não tem que ser racional? Então por que você não pode questionar? Por que você não pode pensar? Claro que podemos. Somos cristãos, não massa de manobra como muitos pensam por aí. Principalmente nessa época que estamos aí, irmãos. Época da eleição, né? Nem se fala, né? Todo mundo quer a fidelidade do cristão, mas aonde que ele quer? Lá nas urnas, não é na palavra. Quer o seu votinho lá. E pior que muitos líderes aí levam os seus candidatos para o púlpito. Mas, missionário Arildo, isso aí está errado? Claro que está. Eu falo sem dúvida. José do Egito foi levado para o púlpito para fazer campanha? Ou ele saiu do púlpito para governar segundo a orientação do Senhor? Aí é uma pergunta. Alguém levou ele para o púlpito ou ele saiu do púlpito, orientado pelo Senhor? Existe uma diferença muito grande aí. Quem verdadeiramente sai do púlpito vai levar a política do reino para o mundo. Quem é levado para o púlpito vai oferecer a política do mundo para o reino. E isso obviamente que está errado, né? E nem eu nem você tem que aceitar essa situação. E é muito comum, né? Então, irmãos, o velho ditado aí popular aí que política e religião não se discute, isso está totalmente errado, irmãos. É por isso que muitos, né, são enganados. Muitos são levados a seguirem cegamente um partido político, uma seita disfarçada de evangelho, né? Falsos profetas. Vai seguindo aí, por quê? Porque política e religião não se discute. Se você não discute, você não estuda, não se informa, vai ser alvo fácil. Tem que se informar. Vamos buscar informação, irmãos. Quem pensa não ter conhecimento, mas eu não entendo as coisas da política, eu não entendo a Bíblia, tenho dificuldade para entender. Quem pensa não ter, peça ao Senhor e creia que recebeu. Está lá escrito que Ele dá de graça, irmãos. E vamos colocar nossos pontos de vista sempre que preciso for. Mas como nós vamos colocar os nossos pontos de vista? Com amor, né? Sem lá, lembrando do Pedro lá, né? Sem confronto, nada de rebeldia. É para quê? Buscando o entendimento comum, né? Buscando o alinhamento para o bem comum dos irmãos. Afinal, somos irmãos na fé, né? Nós, irmãos aí, quem tem irmãos, né? Irmãos de sangue ou primos, quem nunca aí brigou quando era pequeno? E na hora de dormir já estava todo mundo brincando, já estava todo mundo de bem. Conflito é normal, tá, irmãos? Amém, irmãos? Vamos ter um tempo de oração, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor, Pai, por mais essa palavra, Pai querido e santo, que ela realmente traga discernimento, Senhor Deus, para nossos pensamentos, para nossas atitudes, Senhor Deus, que possamos ser ponderados, Pai, naquilo que vamos falar, naquilo que vamos ouvir, Senhor Deus, que o Senhor nos dê sabedoria do alto, Pai, que a Tua palavra diz que o Senhor nos dá de graça, Pai, nós recebemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor, para que possamos entender, Pai, essas coisas e não sejamos enganados, Senhor Deus. Abre, Pai, querido e santo, nossos olhos espirituais, Pai, nos livre do laço passarinheiro, da peste perniciosa, Pai, nos livre, Pai, dos enganadores, Senhor Deus, que estão por aí, em nome de Jesus Cristo, Pai. Coloque uma palavra de sabedoria nos nossos lábios, Senhor Deus, no nosso pensamento, para que possamos pregar a boa nova de Jesus Cristo, Pai. A palavra que liberta, que cura, que salva, que transforma, que modifica, Senhor Deus. E oramos também, Senhor Deus, pelos enfermos, pelos famintos, pelos perdidos, pelos abandonados, Pai. Pelos que estão nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nos leprosários, Senhor Deus.
sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é o Deus de milagres, Pai. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. O Senhor é Deus que ressuscita, Pai. O Senhor é Deus que cura aquilo que os médicos não conseguem mais curar. Uma mulher que já tinha gastado todo o seu dinheiro, Pai. E o Senhor curou por um toque dela nas suas vestes. Eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que haja cura e salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém e muito obrigado.